Isso que nós vamos conversar agora não é novidade. É uma coisa que acontece há séculos no Brasil, mas existe uma parcela da população que não consegue entender, porque infelizmente não consegue entender o óbvio. Perceba, esse tipo de coisa que nós vamos conversar, se fosse levada a cabo, quer dizer, se as pessoas prestassem atenção, determinada parcela naturalmente, prestasse atenção, seria motivo, aliás, foi motivo de revoluções no mundo inteiro. Revoluções sangrentas, inclusive. Mas parece que no Brasil a gente sofre de uma letargia. Tinha gente que falava assim e eu gostava do ditado. Deve ser alguma coisa que eles colocam na água. Para quê? Para a gente ficar passivo, para a gente ficar atordoado. Mais do que isso, para a gente confundir o que é realidade e o que é pura ficção. Note, a notícia que sai no UOL, que saiu na Folha, hoje é a seguinte. Sem o IOF, que o Congresso derrubou, Haddad quer cortar os supersalários. Mas o mercado prefere mexer aonde? No salário mínimo. No salário mínimo. Você entende, meu amigo, minha amiga, como você é capacho dessa gente? E quando eu digo você, naturalmente eu também me incluo, porque eu também estou no meio do povo. Você entende como não dá para tolerar esse tipo de coisa? E o pior, se fosse só o meio rico falando um troço desse, era feio, mas eu consigo compreender. Porque um canalha gostar que os outros se ferrem é muito feio. Mas eu consigo compreender. Pela lógica do cara, ele tá certo. Ainda que esteja errado. Agora, o cara, que é o cara que vai se ferrar, ajudar o outro cara a ferrar ele, não dá. E aí, tem pobre de direita, porque neste momento que eu tô gravando esse vídeo, a palavra pobre de direita virou politicamente incorreto. Me desculpa, mas essa eu não vou entrar. Me desculpe. Porque isso é uma estupidez. Ai, não pode falar pobre de direita. O que você quer que eu diga? Estúpido de direita serve também. Só que aí não qualifica aquele cara que não qualifica a barata que vota no inseticida, que é exatamente o que essa gente é. Já parou para pensar que a maior parte das pessoas, a maior parte do Brasil, é composto de pobres, de remediados? Aliás, não é só no Brasil, é no mundo inteiro assim. É só uma microparcela que tem muito dinheiro. No Brasil, o cara é considerado, tipo, 10% da população, é assim, é o top 10. O cara que ganha, tipo, acima de 5, 6 mil reais. Você consegue entender isso? A maioria ganha menos do que isso. E tem que sobreviver. Mas dentre esses caras que ganham menos do que isso e precisam sobreviver com essa grana, está aquele contingente imenso de pessoas que vota na extrema-direita, que vota na direita, que sempre votou, que é a mesma extrema-direita que derrubou o IOF. Gente, o IOF não é para você, assalariado otário. É para quem ganha em dólar, para quem ganha lá fora. É para quem faz grandes transações financeiras e você fica falando imposto, não é bom? Mas quando você vai no SUS, otário, você precisa do imposto para pagar aquilo ali. Você sabia que nos Estados Unidos não tem SUS? Nenhum hospital do SUS vai negar o atendimento em qualquer lugar do Brasil que qualquer pessoa chegue. Você consegue entender isso? Otário! O SUS, sabe, a Previdência, tudo aquilo, você precisa contribuir, claro, para você se aposentar e tudo mais, mas você também precisa contribuir para que o hospital, onde você está lá no sei lá onde, que eventualmente você bate no carro ou qualquer coisa, você tenha algum atendimento. Ah, mas o SUS não presta. Vou colocar da seguinte forma. Nós estamos aqui em Curitiba, que é uma cidade polêmica e tudo mais. O SUS aqui presta. Sabe por quê? O SUS é tripartite. O que é isso? Governo federal, governo estadual e municípios. Sabe aquelas notícias que aparecem na televisão o tempo todo? Ah, porque fulano morreu na fila. Você sabia que não é em toda a cidade que acontece isso? Você sabia que tem determinados lugares, como por exemplo o Rio de Janeiro, que é dominado por milícia, as pessoas morrem apodrecendo numa fila. Ah, mas o SUS demora para ter uma consulta com o especialista. É verdade, demora mesmo. E o governo federal está lutando contra isso. O que ele acabou de lançar? Ele acabou de lançar o programa Mais Especialistas, que coloca pessoas, médicos, para atender mais a população, os especialistas. Você viu? Os hospitais enganam o governo e não pagam imposto. Tem uma puta dívida. O que o governo fez? A mesma coisa que ele fez lá atrás com as universidades particulares. Tá bom, já que você não vai pagar essa porra dessa dívida, então vamos trocar o dinheiro por atendimento. As universidades adoraram. E os hospitais agora vão adorar, agora também vão adorar. Mas sabe quem que tá reclamando? O pobre! O pobre que tá reclamando. Porque, veja bem, porque o cara tinha que pagar imposto. Amigo, ele não vai pagar o imposto. Já que ele não vai pagar o imposto, sabe por que ele não vai pagar o imposto? Porque tem Hugo Mota, que esse bando de otário vota. E não é só Hugo Mota. Alcolumbre, todos esses caras. Ah, mas o governo ajudou a eleger Hugo Mota. Não, amigo. O governo estava com a faca no pescoço e não tinha outro jeito, porque se você, eleitor trouxa, não tivesse colocado Hugo Mota na Câmara dos Deputados, isso não estava acontecendo.
Se você, trouxa, não tivesse colocado Arthur Lira, isso não estava acontecendo. Eduardo Cunha, isso não estava acontecendo. Se você tivesse votado a favor dos teus interesses, seu burro, isso não estava acontecendo. É muito frustrante a gente ter que lidar com um troço desse. Uma notícia dessa que fala que o mercado prefere atacar o mínimo. E sabe o que vai acontecer? Porra nenhuma! Porque a chance de um Bolsonaro vagabundo fazer maioria no Senado é imensa. Por quê? Porque os otários dos bolsonaristas estão votando, claro, nos candidatos do Bolsonaro, que, ó, no toba do povo, no teu toba. Você consegue entender como isso é indignante? Porque essas coisas estão acontecendo porque você faz isso. E nesse caso eu não vou dizer nós, porque eu não faço isso. E certamente a maior parte das pessoas que está assistindo esse vídeo também não faz, porque senão não estaria nesse canal. Agora, isso é obrigação do indivíduo, daquele cara que eu falo que é pobre de direita. Ah, mas precisa saúde para esse cara, educação para esse cara entender. É. Só que quando o governo tenta dar educação, o governo federal, a esquerda tenta dar educação, o que esses caras fazem? Cortam. Cortam. Então como é que um burro desse vai aprender a pensar? Não vai. Não vai aprender a pensar. Isso, que essa notícia que nós estamos lendo era motivo. Só pra você ter uma ideia. Tipo, a Revolução Russa foi por causa disso, coisas parecidas com isso. Porque os czares sugavam o povo morria à míngua e nada acontecia. Revolução Cubana, basicamente todas as grandes revoluções do mundo se deram por causa disso. Perceba a gravidade. O governo quer cortar os super salários, pessoas que estão ganhando acima do que poderiam. Porque existe uma lei que diz, espera aí, gente, não pode ganhar acima de tanto. E sabe o que acontece? O judiciário dá ganho de causa para esses caras. Não, pode ganhar sim. Curte este vídeo e se inscreve no canal do Marcelo. Você entende como é importante você ir naquela porra da urna eletrônica que funciona assim, viu, bolsonarista? E votar em deputados e senadores da esquerda. Eu sei, a esquerda. Meu amigo, o Brasil tem 525 anos. Não funciona desse jeito, será que não deu para perceber? O Brasil diminui, sabe? Ele passa a ser um pouco mais igualitário, um pouco menos. A esquerda entrou no poder em 2003, janeiro de 2003. Foi abortada em 2016. Mas a partir de dezembro de 2014, 2015, o Aécio já tinha sabotado, a Dilma não conseguia governar. Aí o Lula volta em 2023, depois de 10 anos de destruição do bolsonarismo, do Temer. E aí, você consegue entender que o Brasil não avança. Não avança. Mas a culpa é tua, Jesus Cristo. A culpa é tua que não sabe votar. Que sempre tá na mesma ladainha. Vota nesses caras, esses babacas. Babacas. A minha pergunta é muito simples. Gente, quando vocês vão acordar? Pelo amor de Deus, o que mais precisa acontecer? Uma notícia dessa estampada na tua cara. Por um veículo que é o UOL, que tá longe de ser a favor do povo. Não podia ser mais claro do que isso. Sem IOF que precisa do dinheiro para sustentar saúde, educação, etc. Certo? O governo quer cortar os supersalários, que são ilegais. E o mercado prefere atacar o mínimo. E você precisa de alguma outra notícia para perceber que você está sendo feito de otário? Eu e a minha equipe, a gente foi um tempão rastreando as coisas da economia do lar para encontrar onde é que estão os ralos do dinheiro que podem fazer você economizar 200, 300 reais por mês, só trocando produto, só fazendo coisas que podem ser produzidas em casa e que você não precisa comprar no supermercado. Aí a gente fez um e-book que custa só R$18,30. Dá uma lidinha no que eu coloquei lá na descrição desse vídeo e você vai ver que tem algumas boas opções que valem muito a pena para você aprender a economizar dinheiro, sair das dívidas e quem sabe até fazer uma renda extra.